Fala pessoal, despertos! Aqui, Coach Gessé Ulisses, para dar início a mais uma terça-feira da prosperidade. No vídeo de hoje, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre programação mental, tá? No vídeo da sexta-feira, a Roberta falou um pouquinho sobre id, ego, superego, né? E ela falou lá também sobre as artimanhas que a nossa mente tem para manter a gente preso na nossa zona de conforto, né? Ela falou um pouquinho lá sobre respostas automáticas, né? Essas respostas automáticas nada mais são do que a nossa programação mental. E como que essa programação mental ela é criada? Ela é criada através de três níveis, tá? No nível mais básico, são a programação verbal, ou seja, são as frases que a gente ouvia de pessoas importantes para a gente na nossa infância e juventude. Por quê? Porque naquela época, pessoas que eram importantes, assim como nossos pais, nossos avós, líderes da nossa igreja, né? Pessoas que tinham um papel importante na nossa vida, essas pessoas falavam algumas coisas e a gente tomava isso como verdade. Dificilmente a gente contestava o que essas pessoas falavam. E quando a gente contestava, que era aquela época do porquê, no terceiro ou quarto porquê, a pessoa já virava para você e falava, porque sim, porque eu estou falando que é assim. E aí isso cria esse modelo de que se meu pai falou, é verdade, eu não vou negar, tá? O segundo nível são os exemplos. Então, o que essas pessoas que eram importantes para a gente faziam, a gente repetia e a gente tomava esses comportamentos como comportamentos que deveriam ser seguidos. E, mais uma vez, dificilmente a gente contesta o que essas pessoas fazem, né? E aí, isso cria o segundo nível de programação mental, tá? A gente copia o comportamento, quando encontra uma situação igual, a gente repete o comportamento que já está gravado na nossa memória. E o terceiro nível são as situações específicas, tá? São situações marcantes na nossa vida que gravam tão fundo, afetam tão fundo o nosso sentimento, os nossos sentidos, que isso acaba se enraizando na nossa mente. E aí cria o terceiro nível de programação mental. Mas e aí? O que isso faz? Né? Por que isso acontece? Isso acontece porque, como a gente tratou esses acontecimentos como verdade, né, igual o exemplo que a Rô deu lá, de um exemplo de situação específica. Ah, eu já tive um marido, eu já tive uma esposa e fui traído. Aí eu tive um marido, eu tive uma segunda esposa e fui traído de novo. Não vou tentar a terceira porque é certeza que eu vou ser traído de novo, tá? Só que assim, igual a Rô falou, se dê essa oportunidade, né? Se você não der a oportunidade de você viver as experiências, você nunca vai conseguir viver experiências novas, né? E por que que isso acontece? Porque a gente trata isso como uma verdade. Só que na realidade isso não é uma verdade, isso é uma crença. É algo que eu tomei como verdade para mim e que pode ou não ser uma verdade. Hum, então, assim, para poder entender melhor, vamos dividir o que é verdade do que é crença, tá? Verdades são verdades absolutas, são coisas que são verdades para todas as pessoas no mundo, sem fazer distinção. Um exemplo: todo ser humano precisa de ar para sobreviver, tá? Então hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, não existe ser humano que consiga sobreviver sem ar, né? Não existem ainda seres humanos que vivem debaixo d'água ou que vivem no espaço sem nenhum tipo de ar, né?
Um outro exemplo, todo ser humano envelhece, né? A gente nasce bebê, a gente vira criança, depois vira jovem, depois adulto e envelhece, vira velho, né? Então isso é uma verdade absoluta, todos os seres humanos são assim. Agora, exemplos de crença, tá? Por exemplo, toda pessoa precisa ser batizada. Isso é uma crença, é uma verdade apenas para um grupo seleto de pessoas. Vai ser uma verdade para os cristãos. Se você perguntar, por exemplo, para um budista, ele vai falar que ele não concorda com essa ideia, tá? Então, não é uma verdade para ele, então é uma crença. Um outro exemplo, toda pessoa pode comer qualquer tipo de comida. Também não é uma verdade, é uma crença. Algumas pessoas têm um metabolismo bom e podem comer todo tipo de comida. Outras pessoas têm um metabolismo diferenciado e precisam de uma dieta diferenciada, tá? Deu para entender, né, como é que funciona crenças e verdades absolutas, né? E por que eu estou fazendo esse vídeo falando sobre isso com vocês? Porque existem dois tipos de crenças também, tá? Existem as crenças limitantes e existem as crenças empoderadoras. Crenças limitantes, como o próprio nome já diz, são crenças que limitam a nossa atuação, tá? São crenças que limitam a nossa energia, que tiram o nosso foco, que impedem que a gente cresça, progrida, que saia da zona de conforto. E as crenças empoderadoras, ao contrário, são crenças que nos dão força, são crenças que trazem algo para gente, que traz motivação, que traz força, traz leveza, né? Deixa as coisas mais leves na nossa vida. E o interessante é que fazendo um trabalho de análise, entendimento e ressignificação, a gente consegue pegar uma crença que é limitante, extrair de dentro dela uma crença empoderadora, dar significado para essa crença e anular a crença limitante. Tá? E aí a gente passa a ter mais motivação com base naquela crença empoderadora. O exercício que eu vou passar para vocês hoje é o seguinte: vocês vão pegar no seu caderno e vai montar uma lista de todas as frases que vocês repetem com relação a dinheiro, a riqueza, pessoas ricas, que vocês ouviam quando eram crianças, tá? Então, tudo que você lembrar de quando você era criança, você vai, com relação a dinheiro, a prosperidade, riquezas, pessoas ricas, você vai escrever no caderno. Depois que você terminar de escrever, você vai olhar para todas essas frases que vocês escreveram e vão eleger quais são crenças que te auxiliam a ganhar prosperidade, a ganhar dinheiro, a ganhar riqueza, a ser mais próspero e quais que te impedem de você alcançar os seus objetivos. Quais que te impedem de você ganhar dinheiro, quais te impedem de você ser rico, de você ter prosperidade. Depois que você é, fez, elegeu quais são as empoderadoras e quais são as limitantes, você vai trabalhar em cima dessas limitantes. Você vai pegar todas elas e vai transformar elas em uma crença empoderadora. Vai escrever uma frase que anule essa frase antiga que você tinha. Tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Um exemplo de crença limitante. Dinheiro não dá em árvore. Tá? Várias pessoas acreditam nisso, né? E várias pessoas repetem essa frase. Ah, dinheiro não dá em árvore, tá achando que meu dinheiro é o quê? Né? É capim? Meu dinheiro é capim agora? Tá? E como que a gente faz para transformar essa crença? Por exemplo, o dinheiro é fruto do trabalho inteligente das pessoas. Essa é uma crença empoderadora. Ou seja, se você acreditar que o seu dinheiro é resultado
do trabalho inteligente que você faz, ou seja, não é trabalho esforçado, não é um trabalho que você fez se matou para trabalhar, tá? É um trabalho inteligente, é um trabalho feito com leveza. Percebe como essa frase anula a outra, tá? Aí, depois que você escreveu todas as frases anuladoras das crenças limitantes, você vai pegar esse papel, vai deixar próximo de você e vai repetir essas frases para você pelo menos 3 vezes ao dia, tá? De manhã, na hora que você acorda, na hora do almoço ou ali no meio do dia e antes de dormir. Você vai repetir essas frases para você com convicção, acreditando de coração que aquelas frases são verdadeiras. Beleza? Eu quero que vocês escrevam lá no grupo do Facebook, se vocês quiserem, né? Se vocês deixarem, quais são as crenças que vocês acreditam, quais são as crenças limitantes e quais as frases que vocês conseguiram escrever para anular essas crenças limitantes. Eu ficarei muito grato de poder ler as frases de vocês e poder ajudar vocês em qualquer dúvida que vocês tiverem para concluir o exercício. E no nosso processo de coaching da gratidão, a gente trabalha essas crenças de uma forma mais incisiva, tá? De uma forma mais didática, assim. Aqui é um exercício só para vocês tomarem consciência de quais são as crenças que limitam vocês. Tudo bem? Então, é isso aí, pessoal. Um ótimo caminhar de despertar para vocês e até o próximo.